Bem-vindos a todos à na verdade, a nossa conversa informal, conversa sobre a doutrina espírita, sobre o ensino de Jesus, sobre o ensino dos bons espíritos. Hoje eu irei abordar com vocês a nossa ligação com Deus. Para a doutrina cristã, Deus é um ser pessoal. O que significa isso? Significa que Deus seja uma pessoa? Em certo sentido, sim. O Deus não é um ser humano, não é de material, mas Deus é uma consciência de grandeza cósmica. Mas Deus, ele é o Criador. Ele não está na criação como um ser diluído, dissolvido. Deus é o Criador. Deus é semelhante a um pintor. Um pintor pinta o seu quadro. O seu gosto, a sua técnica, a sua inteligência estão expressas no quadro, na sua pintura. Mas ele não é o quadro. Então Deus não se confunde com a criação. Deus é o Criador. E a nossa relação com Deus é a relação de filhos com a sua mãe, com o seu pai. É uma relação pessoal. Deus nos ouve? Evidentemente que sim. Deus é uma consciência. Ele não seria onisciente, que um dos atributos de Deus é a onisciência, se não nos pudesse ouvir, se não nos pudesse compreender, saber das nossas necessidades, né? Necessidades que nós nem sabemos, ele já sabe, porque é onisciente. Nós aprendemos da doutrina espírita que os espíritos puros, ou também chamados de anjos, seres angélicos, eles são os trabalhadores diretos de Deus. Eles são os representantes diretos de Deus. Estes espíritos têm a inteligência, a moral, a experiência necessária para entrar em contato direto com Deus, entender os seus desígnios e serem os operários de Deus dentro da criação. Dentro da criação. Na filosofia hindu, eles são chamados de devas. Na Igreja Católica são chamados de serafins. E na terminologia, na linguagem espírita, do espiritismo, são chamados de espíritos puros. São os artífices de Deus, como bem declarado no livro dos Espíritos, são os artífices de Deus. Eles estão no seio de Deus, como na escala espírita. Esses espíritos puros, eles pertencem a uma ordem única. Não há subdivisões, não há espíritos mais puros que outros. Quando o espírito atinge a perfeição, ele é chamado de espírito puro, ou ser angélico. Jesus é um espírito puro, é um ser angélico. Ele atingiu a perfeição, por isso que ele mesmo, quando veio à Terra, ele diz: de mim mesmo não sou. Quem vê, vê a Deus que me enviou. Ele disse a Filipe. Quem vê a mim, vê ao meu Pai que me enviou. Uma vontade tenho, fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, observe que o próprio Pai Nosso é um apelo a uma comunhão pessoal com Deus, a providência divina. Kardec pergunta aos espíritos se Deus poderia agir diretamente na vida de cada um. Que ele age na vida de cada pessoa, nós sabemos. E Kardec diz: nós sabemos que Deus age através dos espíritos, numa escala que vai dos seres angélicos até os seres menos evoluídos, como nós. Que somos, indiretamente, nós podemos ser os trabalhadores de Deus. Quando nós ajudamos alguém, nós somos representantes de Deus naquele momento. Mas nós não somos os representantes diretos, nós não temos um contato direto com Deus. Mas Kardec prossegue: nós não podemos afirmar que Deus não possa agir diretamente conosco, de forma alguma. Deus pode ter outros meios que Kardec disse que não poderia negar a Deus e dizer como Deus deve agir. O que nós percebemos dos espíritos superiores é que os desígnios de Deus, eles são executados pelos espíritos puros. E depois tem os espíritos superiores, tem uma escala de comunicação, de hierarquia nos mundos. Mas a comunhão com Deus é sempre pessoal. Nós dizemos: Pai nosso que estás nos céus. Por que sabemos que Deus é bom?
Se Deus tivesse feito a criação, criado o universo, e fosse fazer outra coisa, ou ficasse distante, criassem o que chamamos de leis, né? E ficassem lá distantes, sem se intrometer, sem se envolver, nós não poderíamos dizer propriamente que Deus é bom. Nós poderíamos dizer que Deus é inteligente, é onipotente. Mas já imaginaram se Deus, uma vez criado o universo, fosse para outro lugar, vamos dizer assim? Ou ficasse ausente? Ou fosse dormir, quem sabe? Não sei o que Deus faz, né? Nós não podemos penetrar a mente de Deus, nós não sabemos a natureza íntima de Deus. Nós sabemos alguns dos seus atributos por causa da criação. Kardec diz que nós sabemos o que Deus não pode deixar de ser. Como Deus não pode deixar de ser infinitamente bom, infinitamente justo, onipotente, onipresente. Se deixasse de ser uma dessas coisas, deixaria de ser Deus. Deixaria de ser Deus. Deixaria de ser nosso Pai. Então Deus, sim, Ele ouve as nossas preces. Ele interfere em nossas vidas. Ele interfere, sim, em nossas vidas. Ele pode interferir através dos espíritos, mas interfere. Os espíritos não são intrometidos apenas. Eles não mandam na nossa vida. Eles são auxiliares de Deus. Eles nos amam. Os espíritos bons nos amam. Mesmo que nós, às vezes, não consigamos amar a nós mesmos, né? Às vezes acontece. O nosso ódio, o nosso inveja, o nosso rancor, eles tendem a se dirigir contra nós mesmos. Quanto mais bondosos, quanto mais fé, quanto mais tolerantes, mais paz nós temos. Mais nós iremos gostar de nós mesmos. Por isso que Jesus fala: amai o vosso próximo como a vós mesmos. E amai a Deus acima de todas as coisas. Se Deus fosse indiferente, se Deus fizesse a criação e fosse embora, nós não teríamos necessidade de amar a Deus acima de todas as coisas. Nós simplesmente iríamos amar os bons espíritos, os mentores, porque nós não teríamos essa capacidade, não teríamos relação nenhuma com Deus, já que Deus não teria relação nenhuma conosco. Não teríamos relação nenhuma conosco. Jesus, na sua grandiosidade, antes da crucificação, ele diz: Pai, afasta de mim esse sofrimento, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha, mostrando sua relação direta com Deus. A sua fé, uma fé que muitas vezes nós, ao concebermos um Deus indiferente ou um Deus muito distante, nós acabamos por perder. Nós acabamos por nos distanciar da nossa própria natureza, do nosso próprio Pai, e não termos um sentimento de gratidão. Esse sentimento de gratidão é que permite que sejamos gratos, mesmo que as pessoas não sejam gratas a nós, mesmo recebendo ingratidões, mesmo recebendo ofensas, mesmo recebendo incompreensões, nós podemos superar isso, nós podemos transcender isso e ser grato a Deus. E ser grato a Deus significa amar a sua criação. Irmã Dulce uma vez disse que ela não se preocupava com o bem que fazia, se as pessoas iam agradecer ou não, se as pessoas seriam ingratas ou não. Irmã Dulce, ela dizia simplesmente: eu sirvo a Deus na pessoa do pobre. Como eu não posso servir diretamente a Deus, eu sirvo a sua criação. De forma que eu não me preocupo de nenhuma forma se são gratos ou se não são, se vêm ou se não vêm. Isso não diz respeito a mim. Eu tenho um compromisso com Deus, eu tenho um compromisso de amar as criaturas, né? Chico Xavier também disse a mesma coisa. Ele disse que a única missão que eles têm é sair da Terra melhor do que entrou. E é interessante que Chico Xavier dizia que estava preocupado em saber sobre isso. Se perto, quando ele tinha 92 anos, Chico Xavier disse: eu fico preocupado às vezes com a minha desencarnação, eu não sei como serei recebido. E as pessoas disseram: mas você fez livros psicografados? E Chico disse: não, foram os espíritos, né? Foram dos espíritos, mas você ocupou o seu tempo, ocupou muitas horas ouvindo as pessoas, consolando as pessoas. E de fato, Chico, ele não pôde negar isso.
Ele não pode desmerecer o bem que ele fez. Nós não podemos desmerecer o bem. Não importa de onde vem este bem, mesmo que seja o nosso bem, nós não podemos desmerecer. Deus disse Jesus falou que a mão direita não saiba o que faz a esquerda. Nós não ficarmos fazendo propaganda do bem que porventura tenhamos feito. Mas negar o bem não devemos. Desvalorizar o bem não devemos de forma alguma. E Chico pensou um pouco, ele não pôde negar que ele dedicou realmente uma boa parte da sua vida, a maior parte da sua vida no consolo, no amor ao próximo. E ele, na sua humildade, parou. Ele não disse nem que sim, nem que não, que havia amado muito ou não, ele não disse nada. Mas ele respondeu: é porque eu tenho a missão, a minha única missão aqui é sair da terra melhor do que eu entrei. E Chico dizia que não sabia se tinha feito isso. Nós acreditamos que sim. Né? Nós acreditamos que sim. Ele entrou muito bom, ele entrou muito bem. Né? Nós não conhecemos uma pessoa que tenha entrado tão bem assim, né? Na atualidade. Tanta bondade. Mas, se ele saiu melhor, nós não sabemos. Né? E essa é a preocupação de Chico, era essa a preocupação. A preocupação é difícil, né? Quem às vezes é pessoa tão caridosa, é ficar mais caridoso. Não sei dizer se isso é muito fácil ou se isso é difícil. Mas essa comunhão com Deus, essa nossa relação afetiva com Deus é muito importante. É muito importante. Ela nos torna melhores, ela nos torna mais tolerantes, ela faz com que a gente, essa relação pessoal com Deus, ela faz com que a gente não se sinta só no mundo, né? Não se sinta só, não se sinta desamparado, mesmo que tudo dê errado. Mesmo que tudo dê errado. Uma coisa é certa, Deus nos ama. Deus olha por nós. E nós, embora não possamos entender a mente divina, mas nós podemos sim sentir o amor de Deus. E que Deus nos abençoe e nos conceda a sua paz hoje e sempre. E estaremos novamente aí conversando sobre a doutrina espírita para que nos melhoremos para melhorar o mundo. Assim seja.